Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e se você já vem acompanhando a série de vídeos sobre a regra dos 4 passos, se você já assistiu o vídeo 1 e assistiu o vídeo 2, nesse vídeo 3 eu vou colocar a mão na massa. Eu vou tirar o fotoacoplador do lugar, vou colocar outro fotoacoplador e eu vou ver se eu consigo retirar o defeito dessa placa fonte onde ela está fazendo a televisão desarmar. Portanto, se você tem interesse em aprender mais um pouco sobre a regra dos 4 passos aplicada na manutenção de uma placa eletrônica, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. O datasheet do CI oscilador PWM diz que o fotoacoplador ele está conectado ao pino 2, tá vendo? Então a tensão de feedback que vai ao fotoacoplador, que está conectada ao fotoacoplador, ela é pelo pino 2. Então eu tenho que encontrar lá na placa um fotoacoplador que esteja conectado ao pino 2. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Verificar quem está conectado lá no pino 2. Perceba que essa placa possui 2 fotoacopladores, tá vendo? Então um deles está ligado diretamente ao pino 2 do oscilador PWM. Então existe uma conexão entre um oscilador desses dois aqui com o controlador PWM. Eu vou desparafusar essa placa fonte, vou virar ela para poder fazer uma análise pelas trilhas, para saber quem está conectado a quem. E aquele que estiver conectado com o CI PWM, eu vou substituir. Analisando a placa por baixo, dá para a gente perceber que o pino 1 do CI é esse aqui. Pino 1, pino 2, 3, 4, pino 5, pino 6 não existe, pino 7, pino 8. E analisando pelo pino 2, que é onde o datasheet diz que deve existir o fotoacoplador, perceba que a gente voltando do pino 2, por essa trilha, atravessando R503, a gente chega ao coletor do fototransistor do IC502. Eu tenho este fotoacoplador aqui ao lado, que é o IC503, e tenho este fotoacoplador aqui que está conectado diretamente via R503 ao pino 2. Portanto, o fotoacoplador que eu vou substituir, ele está ligado diretamente ao pino 2. E o pino 2, como você viu lá na análise teórica, ele é o pino de feedback de entrada do oscilador PWM. Então, o IC502 é o fotoacoplador que eu vou substituir. Perceba que aqui nós temos 2 componentes com o mesmo invólucro, que é o SOT23. Só que um componente é o Q201, que é na realidade um transistor, Q simbologia de transistor. Já esse daqui, se você olhar a nota diz que ele é o IC202. Então este é um circuito integrado, este é um transistor. Que circuito integrado é esse? Esse é o CI 431, que está conectado ao fotoacoplador. Tá vendo aí? Então, o CI 431, junto com o fotoacoplador, eles formam aquela referência de tensão que leva ao pino 2 do CI oscilador PWM, para que o CI possa gerar a forma de onda correta na saída, para poder gatilhar o MOSFET chaveador do primário do transformador Chopper. Muito bem, então está aqui determinado o CI que eu vou substituir. Então eu vou fazer a troca desse CI e depois que eu trocar ele, eu vou ligar a televisão novamente, para poder a gente ver o que acontece. O desafio agora é eu encontrar aqui na minha caixinha de fotoacopladores um fotoacoplador que seja compatível, que tenha uma referência compatível com o que está na fonte desta TV.
Se eu não encontrar um fotocoplador compatível com a fonte desta TV, eu vou procurar nas minhas plaquinhas de fonte que está lá dentro do almoxarifado. Mas eu encontro. Esse fotocoplador ele é fácil de encontrar. Pronto. Daqui a pouco eu volto. Quando eu substituir esse fotocoplador, eu volto para mostrar o resultado para você. Fotocoplador substituído. Neste caso foi o IC502, como a gente viu lá anteriormente, era o circuito integrado que estava com desconfiança. Agora é a vez de a gente verificar se o defeito se mantém. Se o defeito continuar, será a vez de substituir o oscilador PWM. Mas antes, vamos fazer o teste. Vamos verificar aqui na saída da fonte de standby se essa tensão agora se mantém estável ou se continua oscilando. Eu vou conectar o multímetro e depois que ele estiver pronto para fazer medição, eu volto a gravar. Fonte no lugar. Coloquei aqui o multímetro analógico para poder a gente verificar a tensão de saída do standby. Cabo de rede conectado. Vou ligar ela via lâmpada em série, porque depois de analisar a fonte, sempre é bom ligar via lâmpada em série. Então tá lá uma lâmpada em série. Se caso der tudo ok, tudo certo aqui nessa primeira ligação, a gente retira a lâmpada em série e continua a medição. Vou deixar a câmera de frente para o multímetro para poder a gente verificar o valor da tensão de saída da fonte de standby e vou ligar a lâmpada em série. Lâmpada em série ligada. Perceba que a série não acusa nenhum tipo de problema e que a tensão de standby, ela nesse momento está estável. Até agora não caiu. Como não existe nenhum problema na fonte, eu vou desligar, tirar a tomada de rede da lâmpada em série e colocar direto na tomada de rede. Agora eu vou ligar diretamente na tomada de rede. Pronto. E a tensão de standby se estabeleceu. Televisão ligada diretamente na rede, como você pode perceber ali, eu tirei da lâmpada em série. A lâmpada em série não está conectada, ela está ligada diretamente aqui na rede. A ponta de prova vermelha está na saída do pino azul. Aliás, na saída do fio azul, no conector de saída da fonte de standby. E o multímetro está indicando uma tensão estável, neste momento, de aproximadamente 3 volts, 3,2, 3,4 volts aproximadamente. Tá vendo? Ou seja, até agora nós não tivemos nenhuma reação contrária àquela que nós tínhamos visto antes, né? Nesse momento, com esse tempo em que a televisão estaria ligada, a agulha ela já acusava desligamento, ou seja, a fonte ela já desarmava. Deixa eu mostrar mais aqui. Perceba que está aceso o backlight, né? Olha lá, dá para ver ali a luz do backlight acesa. A TV está em pleno funcionamento. Ok, agora é colocar essa televisão em teste, mas antes eu vou fazer o seguinte: eu vou desmontar o backlight dessa TV para poder verificar como estão as barras de LED. Portanto, se você quiser aprender como testar barras de LED com a fonte de bancada profissional, continue assistindo esse vídeo, porque agora eu vou desmontar esse backlight, vou ter que desmontar esse módulo dessa TV aqui até chegar ao backlight de LEDs, onde eu vou testar barra por barra para poder verificar a saúde dessas barras e assim fazer um serviço só e não ter problema nenhum em retorno dessa TV. Então, neste caso, vou fazer uma revisão completa dessa televisão. Fonte funcionando,
indicando que o fotoacoplador realmente ele estava com um problema de, como a gente viu ali, ó, estava com um problema de realimentação, né? Então esse problema de realimentação estava provocando o desarme do oscilador PWM. E o oscilador PWM estava entrando em proteção, justamente desligando a tensão de saída da fonte de standby. Muito bem, então, graças a Deus, chegamos aí ao nosso objetivo. Perceba, o que eu quero que você entenda aqui nessa análise é: nós começamos pela análise estática, fazendo a verificação de forma óptica dessas 4 placas. Não encontramos nada que apontasse um defeito de desarme dessa fonte. E então partimos para a análise dinâmica. Por que eu parti da fonte? Porque é justamente a fonte que gera tensão de standby para esta placa. E esta placa, na sequência, faz com que ela entre em funcionamento quando você aperta a tecla Power. Então, a tensão de standby tem que existir para que essa placa possa possa armar a segunda fonte que pertence a esse transformador chopper aqui maior. Esse chopper é o chopper da fonte de standby, esse chopper é o chopper da fonte principal. Muito bem, quando a gente foi medir esta tensão que estamos medindo agora, que sai neste pino do conector, no pino do conector onde tem um fio azul, a gente encontrou essa tensão oscilando. Ela subia para 3,3 e caía para 0. Mas antes de cair, ela dava uma falha, né? Ou seja, ela descia e voltava para depois realmente ela ir para 0. Foi isso que me fez desconfiar do fotoacoplador, que é justamente o dispositivo que envia aquela realimentação que nós vimos agora há pouco na lousa para o CI-PWM. E com aquela realimentação enviada de forma incorreta, o PWM tende a entrar em proteção. Perceba que nós temos aí realmente a tensão agora fixa em 3,3, mantendo, claro, a televisão ligada, como nós estamos vendo aqui. Então fizemos a análise estática, não encontramos o defeito, fizemos a análise dinâmica, encontramos o diagnóstico, partimos para isolar a etapa defeituosa, que foi justamente a etapa fonte, né? Veja que o diagnóstico me permitiu isolar a etapa defeituosa e foi a etapa fonte de standby. Uma vez isolada a etapa defeituosa, partimos para o 4º passo da regra dos 4 passos, que é justamente localizar o componente defeituoso. E graças a Deus, né, logramos êxito porque conseguimos identificar de uma forma mais rápida o fotoacoplador defeituoso. Portanto, agora eu vou proceder com a desmontagem desse módulo LCD para poder chegar até as barras de LED para poder testar individualmente cada barra de LED. Lá eu vou testar tanto a condição dos LEDs como também a corrente de cada barra. Vai dar para ver visualmente, não é, o acendimento dos LEDs, ver se todos estão acesos com a mesma potência, e também dará para ver o consumo individual de corrente de cada LED. Portanto, se você quiser continuar aumentando o conhecimento na TV digital, em manutenção de TV digital, então continue assistindo esse vídeo, porque eu agora vou partir para a desmontagem deste módulo LCD.
TV desmontada. Então temos aqui na bancada a placa de TFT. Então aqui nós temos tanto o cristal líquido como também a placa de TFT, a placa dos transistores de filme fino. Agregada a essa placa de transistor de filme fino, nós temos as placas COF, que são essas aqui, são placas flexíveis, placas de circuito impresso flexíveis. Então são 4 placas COF, cada placa COF contendo o seu drive de linha e coluna, e as placas COF, elas estão conectadas às suas placas drive. Então eu tenho 2 placas COF conectadas a uma placa drive e mais 2 placas COF conectadas a outra placa drive. Então 4 placas COF e 2 placas drive. Ok, esta é a placa onde ficam os transistores de filme fino e o cristal líquido. Esta placa aqui, comumente chamada de tela, tem que se ter bastante cuidado na hora da montagem para não trincá-la, porque se trincar, então o jeito é substituir por outra ou então comprar outra televisão, já que a substituição desse tipo de placa ainda é muito caótica no nosso meio técnico. Aqui do outro lado nós temos os difusores. Esses difusores, aliás, nós temos os polarizadores, né? Os polarizadores, eles têm a função de direcionar a luz que é emitida pelo backlight. E daí em diante essa luz ela vai até chegar à placa, até chegar à tela. Junto também com os polarizadores, nós temos aqui os filtros. Então todas essas placas aqui que nós estamos vendo, todas elas têm aqui polarizadores e filtros que direcionam tanto a luz como as cores diretamente à tela. Este é o difusor. O difusor que, a partir do momento que os LEDs acendem, ele vai e faz a difusão da luz em direção àquela placa de transistores de filme fino, a placa TFT. Então daqui a luz é difundida, passando pelos filtros e pelos polarizadores, até chegar lá na placa de TFT. Muito bem, voltando aqui para nossa outra bancada, nós temos agora as barras de LEDs, ou o backlight. Esse backlight ele é composto por uma, duas, três, 4 barras de LED. Como você percebe, cada barra de LED é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LEDs. Portanto, nós temos aí cerca de 36 LEDs, não é isso? Perceba que essas barras de LEDs elas são conectadas em série. Essa placa aqui, ela permite que os LEDs eles sejam alimentados em série. Dá para você ver pela ligação. Perceba que eu tenho uma trilha que entra aqui nesse primeiro conector, polariza todos os LEDs dessa barra, retorna, tá vendo? E entra na segunda barra, vai até o último LED, retorna e novamente vem para a terceira barra, atravessa toda essa barra, todos os LEDs dessa barra, retorna e fecha pela última barra, tá vendo? Voltando para o conector, como você está vendo aqui a trilha. Então são 2 trilhas que conectam todos os LEDs em série. Eu vou fazer um teste agora, individualmente, em cada barra, para saber se os LEDs de cada barra dessa estão funcionando corretamente. Vou pegar a minha fonte de bancada profissional e vou injetar tensão para poder verificar
o valor da corrente de cada barra. Cada barra de LED dessas é composta por 9 LEDs. Então, neste caso, eu vou ajustar a fonte para uma tensão de 27 volts, considerando que esses LEDs são LEDs para 3 volts de tensão. Então, 3 vezes 9 LEDs, nós teremos aqui que ajustar a fonte para 27 volts, que é justamente o que eu vou fazer agora, fazer o ajuste dessa fonte para 27 volts. Pronto, então já temos a fonte ajustada para 27 volts, o que indica que nós podemos agora aplicar essa tensão e os LEDs acenderem cada um com sua tensão correspondente. Outra coisa é que esses LEDs, como você aprendeu lá no módulo 9 da básica 2, esses LEDs HB, eles são LEDs onde sua corrente chega até 200 mA. Então eu vou ajustar essa corrente da fonte aqui para cerca de 200 mA. Pronto. Fonte ajustada para 200 mA. 0,2 A, 200 mA. Muito bem. Agora vamos proceder ao teste individual de cada barra e verificar o consumo de corrente, que é o importante. Esse teste determina se todas as barras estarão com o consumo de corrente iguais ou aproximada. Se alguma dessas barras me dá um valor de corrente bem abaixo das outras, então significa dizer que essa barra ela deve ser substituída, pois alguns de seus LEDs já devem estar com problema de desgaste na junção. Vamos ao teste. Na primeira barra eu vou posicionar positivo no positivo e negativo no negativo, para que a gente verifique a condição dessa barra 1. Perceba que todos os LEDs acenderam com um brilho intenso e que o consumo de corrente dessa barra está na faixa de 114 mA. E nenhum desses LEDs apresenta alteração no seu brilho. Portanto, concluímos que essa barra está com todos os LEDs em bom estado. Vamos à segunda barra. Posicionando as pontas de prova na segunda barra, nós teremos o acendimento da segunda barra com uma corrente próxima à da barra anterior. Perceba que os 27 volts não se alteraram e que a corrente se mantém bem próxima à corrente da barra anterior, e que todos os LEDs dessa barra estão com o mesmo brilho, ou seja, a mesma quantidade de brilho, identificando que a barra número 2 também está com todos os seus LEDs em bom estado. Vamos ao teste da terceira barra. Perceba que agora, com um contato melhor, a corrente sim está igual ou aproximada às duas barras anteriores. E vamos proceder com o teste da última barra. Posicionando a ponta de prova positiva no positivo e a negativa no negativo, nós temos a indicação da corrente dessa barra. Deixa eu posicionar melhor, para que a gente tenha condição de diagnosticar essa barra também da mesma forma que a anterior. Olha, veja, temos uma barra que está com todos os seus LEDs acesos. Aqui realmente é uma questão de mau contato, ou seja, na posição que eu estou, eu não consigo colocar um contato mais eficiente e
Pronto, agora sim, consegui um contato mais eficiente e a corrente chegou a cerca de 13 miliamperes. Como a posição aqui da minha mão era numa posição propícia, mas dá para perceber que todos os LEDs dessa barra estão acesos com a mesma intensidade, que a tensão de trabalho não se modificou, continua 27 volts. Aqui foi só uma questão de mau contato pela posição da minha mão. Deixa eu posicionar novamente. Pronto, está aí. E agora, com a posição melhor da minha mão, temos 116 miliamperes, que é uma corrente próxima às das 3 últimas barras que nós fizemos o teste. Portanto, eu concluo com esse teste aqui que todas as barras de LEDs estão funcionando corretamente e que todos os LEDs estão com a sua saúde em dia. Portanto, em relação a backlight, nós não temos problema de atuação daquela proteção. E geralmente essa proteção, quando ela entra, é por uma elevação de corrente. Essa elevação de corrente poderia ser tranquilamente um desses LEDs aqui do backlight, coisa que não se confirmou, porque você viu que todas as tensões se mantiveram estáveis e suas correntes se mantiveram próximas umas das outras. O que eu vou fazer agora? Vou montar essa televisão novamente, vamos ligar essa televisão e monitorar o seu funcionamento. TV conectada na rede, cabo de rede dela conectado, como você pode ver aqui. Fonte funcionando. Nós temos backlight aceso, né? Backlight da TV está aceso, dá para perceber por aqui, pelo brilho. Eu vou desligar ela aqui na tomada para você ter uma ideia. Pronto. Veja que os LEDs vão apagar, os LEDs do backlight. Apagaram. Percebeu? Agora eu vou conectar novamente na rede. Conectei. Perceba, os LEDs acenderam. Então a televisão está funcionando do jeito que estava antes de fazer a desmontagem para poder verificar se tinha algum problema nas barras de LED
nas barras de LED. Como nós verificamos, não existe nenhum problema nas barras de LED. Depois que eu verifiquei que as barras de LED estão em ótimas condições, eu montei a TV e agora eu coloquei ela aqui para fazer o teste. Eu vou ligar ela na tomada LED do standby acendeu. Vamos apertar o botão power. Televisor ligou. Pedindo uma fonte de sinal, ela está em HDMI. Deixa eu verificar aqui. Vou colocar esse pendrive para que a gente possa fazer um teste. Não vou colocar um vídeo por causa dos direitos autorais. Então vamos ver aqui os arquivos que nós temos dentro desse pendrive, que pertencem aqui mesmo à escola. Pronto, tá aí espetado um pendrive. E vamos lá para frente da TV. Ela está perguntando aqui se sim, ok. Pronto. Bom, e aí nós temos, né, a imagem da TV. O que a gente precisa na realidade é justamente isso. Eu vou deixar ela nessa imagem fixa, que é justamente o menu de entrada do pendrive. E como a gente só precisa saber se ela vai desligar ou não, então ela vai ficar em teste aí até eu ir embora para casa. Então, se daqui para lá ela não desligar, significa dizer que o problema era no circuito de regulação e controle. Muito bem. Está concluída, por enquanto, né, porque ela está em teste, esta manutenção de hoje. Você viu que realmente eu estava com a razão quando eu desconfiei do fotacoplador, não foi? Perceba que eu tirei o fotacoplador do lugar, coloquei outro fotacoplador e o equipamento não desarmou. Portanto, realmente veja o quanto a regra dos 4 passos me ajudou. Porque eu fiz uma análise estática, não encontrei nada. Passei para a dinâmica e encontrei uma tensão de standby que estava oscilando. Nessa dinâmica eu consegui chegar ao diagnóstico. Era justamente a tensão da fonte de standby que estava desarmando o equipamento. Tá vendo? Através do diagnóstico eu segui para isolar a etapa, isolei a etapa da fonte de standby. E aí parti para analisar pelos seus componentes principais, que na realidade eu comecei pelo fotacoplador. Então, isolando a etapa e indo atrás de localizar o componente defeituoso, eu comecei pela substituição do fotoacoplador, justamente pelo fato que eu tinha lhe explicado lá no vídeo 2, o quanto ele é importante para manter a tensão da fonte estabilizada. E realmente a minha desconfiança estava certa. Após substituir no 4º passo o componente defeituoso, então o equipamento voltou a funcionar corretamente. Tá vendo? Então veja o quanto a regra dos 4 passos ela realmente ajuda a um técnico encontrar um defeito de uma forma mais fácil, né, numa placa eletrônica. Concluímos agora a série de vídeos sobre a regra dos 4 passos. Veja que a conclusão foi feita a gente verificando a saúde das barras de LEDs. E espero que você tenha entendido que com a fonte de alimentação profissional de bancada, a gente também consegue colher um bom resultado em relação aos testes individuais de cada barra. Você viu que as barras, os LEDs das barras, eles acenderam com a mesma potência, todos eles, e que as barras em si tiveram o mesmo consumo de corrente, consumos bem aproximados na faixa dos 113 mA, não foi isso? Muito bem. Então, agradeço por você ter ficado até ao final desse vídeo comigo. Eu acredito que você tenha aumentado o conhecimento na análise de circuitos através da regra dos 4 passos, assistindo esses vídeos.
e espero que você aplique no seu dia a dia essa regra para facilitar você obter diagnósticos, né, de uma maneira rápida e segura. Portanto, muito obrigado por você ter assistido essa série de vídeos comigo. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo com aqueles que você ama. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E se você tiver uma dúvida, deixe aqui nos comentários que, à medida do possível, eu vou respondendo a cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou até o final dessa série de vídeos. E espero você, claro, no próximo vídeo. Tchau para você.